Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem, nas suas casas, tranquilos, com a sua família. Nesse momento a gente vai estar lendo um texto para começar o nosso Papo do Alto de hoje, lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. É bem propício para o que a gente está passando nessa época, nesse período. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu acho que esse período que a gente está passando, esse texto a gente entende que Deus tem um propósito e um plano perfeito para todas as coisas. Que a gente possa estar entendendo isso e não esquecendo que tudo tem um tempo para debaixo do céu, um tempo determinado por Deus para as coisas. Que nós devemos confiar e devemos descansar no Senhor. Que a gente possa estar compartilhando isso e entendendo que é tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, e tempo de guerra e tempo de paz. Que cada um de vocês possa estar entendendo isso e descansando no Senhor. Vamos estar orando nesse momento? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por podermos estar mesmo distantes uns dos outros, mas estar com o coração juntos, em um só propósito de louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por nos mostrar, Senhor, que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, que o Senhor tem um propósito para tudo e que nós, Pai, possamos entender esse propósito, que nós possamos confiar no Senhor e estar firmados, Pai, no teu caminho e entendendo, Pai, a tua boa e perfeita vontade para a nossa vida. Que o Senhor esteja cuidando de cada um nos seus lares, cuidando de cada coisa que eles forem fazer, Pai, que sempre, Pai, eles possam estar debaixo do teu cuidado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá! Que bom que você está aqui no nosso Papo do Alto. Como é bom podermos louvar o nome do nosso Deus, cantar a Ele. Como é bom podermos ter esse momento de comunhão, ainda que virtual, mas muito real, muito vivo, porque nós, com todo o nosso coração, nos voltamos para o nosso Deus. E é muito bom saber que você está aqui conosco nesta programação, nesta transmissão, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor Deus Todo-Poderoso.
continua sendo bom, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam cada dia nas nossas vidas. Obrigado por todo o livramento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, cada irmão e cada casa, Senhor, que se tornou uma igreja para Ti, Pai. Abençoa, assim, as nossas vidas. Abençoa, assim, os momentos que estamos contigo, Senhor. Abençoa, assim, nesse momento agora, Pai, que podemos louvar e engrandecer o Teu nome e exaltar a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único merecedor de toda honra, de toda glória. O Senhor é o único que é digno, Pai, de receber toda honra e toda glória, Pai. Nós louvamos o Seu nome porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor não muda, Pai. Obrigado. O Senhor continua sendo bom. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. E nós queremos continuar nessa mesma sintonia, agora ouvindo atentamente a palavra de Deus, o nosso Senhor. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do texto de 1 Pedro, capítulo 5, a partir também do versículo 5 até o 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 11. E diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, você mesmo que está me escutando, é para você essa palavra, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tua presença com o coração agradecido por podermos estar diante do Senhor, por podermos cultuar a Ti, por podermos ter liberdade e entusiasmo, ainda que no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, no meio de uma quarentena, mas nós podemos sim louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de ser louvado, e nós buscamos a Tua presença. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, nos ensinando o Teu querer, a Tua vontade para nós, nesses dias e por tantos quantos o Senhor nos der de vida. Que o Senhor esteja com cada um, alimentando a fé com a Tua palavra, com a ação do Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. É interessante percebermos algumas coisas aqui nas cartas de Pedro. O apóstolo Pedro, como todos sabem, foi um dos primeiros discípulos de Jesus e certamente um dos que mais se destacou ao longo do ministério de Jesus e depois da ascensão do Senhor, depois da descida do Espírito Santo. Pedro então vai receber um destaque ainda maior como um dos principais líderes da igreja primitiva. Pedro começa o seu ministério ali na Judéia, depois vai para algumas regiões ali, ainda da Judéia, Jope, Samaria, e depois encontramos ele até lá na Galácia, né? Na carta aos Gálatas, Paulo faz uma menção que Pedro estava por lá, e de acordo com a tradição, entendemos que o apóstolo Pedro encerrou o seu ministério em Roma, na capital do Império Romano, sendo martirizado, sendo crucificado, inclusive crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a tradição. O motivo? A grande perseguição religiosa que se levantou contra judeus, mas principalmente contra os cristãos no primeiro século da era cristã, né? Então Pedro escreve essa carta dentro desse contexto, no contexto em que judeus e cristãos estavam espalhados por diversas regiões do Império Romano. É interessante perceber que nas cartas de Pedro ele se dirige aos cristãos, aos irmãos da dispersão. Se você reparar comigo lá no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, Pedro ele vai se dirigir aos seus destinatários dizendo assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Então Pedro escreve para cristãos que estão dispersos, que não estão agrupados, não estão todos juntos, eles não estão se reunindo fisicamente. Eles estão se reunindo virtualmente, através de cartas, através de visitas dos apóstolos, dos missionários, dos primeiros missionários, dos primeiros pregadores, dos primeiros presbíteros, líderes das igrejas, mas eles estão separados por quilômetros de distância, em um contexto de diáspora, em um contexto de dispersão. E nesse contexto de dispersão, esses primeiros cristãos sofrem diversas situações difíceis, diversas situações complicadas. E Pedro escreve não uma, mas 2 cartas justamente para ajudar esses cristãos que estão num contexto difícil e num contexto de dispersão. Hoje, nesse período de quarentena, de isolamento, de epidemia, de coronavírus, nós também vivemos uma espécie de dispersão. Os cristãos não estão podendo se agrupar, se reunir como costumam fazer. A nossa fé é uma fé de grupo, né? O cristianismo não é uma fé que se pratica apenas individualmente. Eu tenho minha fé e não estou nem aí com os outros. Pelo contrário, a nossa fé é gregária, ela é comunitária, ela nos faz conectar uns com os outros. E isso faz com que seja muito comum nós estarmos muito apegados ao templo, à reunião do grupo, à igreja local, à igreja física.
Isso é bom, isso faz parte. Mas nós devemos lembrar que a igreja não é o templo, a igreja não são as paredes, a igreja não é a construção, a igreja não é programação, uma agenda de programações. A igreja somos nós, a igreja é o Espírito de Deus habitando o nosso coração. A igreja somos nós buscando a presença de Deus diariamente em nossas vidas, sim, em comunhão, ainda que estejamos separados geograficamente, mas em espírito estamos unidos no Senhor. Por isso que Pedro escreve essa carta lá naquele tempo, e eu creio que as orientações de Pedro para os cristãos da dispersão naquela época se aplicam a nós também. Nós estamos dispersos, não estamos podendo por enquanto nos reunir em grandes grupos, como sempre costumamos fazer. Agora estamos isolados, estamos na dispersão, dispersos, espalhados, mas ainda assim somos os eleitos do Senhor e queremos buscar a presença dele em sua palavra. Terminando essa carta, no finalzinho já da primeira carta, Pedro então vai dar essa recomendação aos jovens. E ele vai trazer algumas orientações muito importantes que eu quero destacar com você neste momento, que pode nos ajudar nesse período de dispersão que estamos vivendo, para que a nossa fé em Deus continue forte, para que a nossa vida emocional, nossos sentimentos, nossa mente continue saudável, para que os nossos relacionamentos sejam também protegidos por Deus nesse período tão conturbado que estamos vivendo. Então vamos lá, vamos retomar a leitura. Ele diz ali no versículo 5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede graça. Então a primeira recomendação que eu quero destacar aqui do apóstolo Pedro para o tempo da dispersão, para o período em que estamos espalhados, é que nós precisamos ter humildade. Eu creio que a maior lição que podemos aprender com tudo o que está acontecendo é a nossa total dependência de Deus e a nossa interdependência uns dos outros. Nesses dias se tem falado dos serviços essenciais, e é claro que alguns trabalhos, alguns empregos são de fato emergenciais, profissionais de saúde, transportadores, governantes, equipes de resgate, polícia, tudo e tal. Vários exemplos que eu poderia destacar aqui. Mas se nós formos olhar de um modo mais delicado, todas as profissões são essenciais. Porque para que o pão chegue na minha mesa, quantos profissionais, quantas mãos estão envolvidas? Nesses dias temos visto, por exemplo, como o mercado da tecnologia, o mercado da informática, ele é importante também, porque tem sido praticamente uma das principais maneiras das pessoas se comunicarem. Não é essencial? Tudo é essencial, se olharmos por esse ponto de vista. É claro que algumas coisas são mais emergenciais do que outras, mas tudo é essencial. Por isso nós somos interdependentes uns dos outros. E aí a recomendação aos jovens, para que eles sejam submissos, obedientes aos mais velhos. Nossa, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem a ver com a gente honrar, respeitar a autoridade, saber seguir as orientações daqueles que Deus colocou para nos conduzir no caminho. As autoridades, os pais, os mais velhos podem eventualmente cometer erros? É certo que sim, somos todos humanos, falhos e pecadores, mas são responsáveis por nós. São aqueles que Deus colocou na nossa vida para nos protegerem e nos guiarem. Por isso, por mais que nós sejamos muito independentes e tenhamos nossas ideias, precisamos seguir as orientações, precisamos estar debaixo de autoridade e precisamos ter um coração humilde. Veja o versículo 6 novamente. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Se a recomendação da palavra de Deus é que nós devemos ser obedientes aos mais velhos e às autoridades, quanto mais a Deus. Esse é um período para sermos humildes, para nos ajoelharmos, chorarmos, para buscarmos uma vida mais simples diante de Deus. Você é uma pessoa orgulhosa, arrogante, preconceituosa, rebelde? Esses pecados recebem a resistência de Deus. Deus é contra esse tipo de coisa. Deus deseja um coração humilde, manso, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Que nesse tempo de dispersão
nós tenhamos um coração voltado à humildade, para que no tempo oportuno, quando Deus julgar oportuno, aí sim nós possamos nos alegrar e nos orgulhar não em nós mesmos, mas nos orgulharmos em saber que o nosso Deus nos ama e cuida de nós e zela por nós. Ele nos exalta, Ele nos recoloca no lugar de honra, no lugar de conforto, no lugar de tranquilidade. Enquanto estamos dispersos, tenhamos um coração humilde, para que no tempo oportuno Deus manifeste sobre nós a sua misericórdia e a sua graça. Aí ele vai dizer no versículo 7 algo também muito importante. Ele vai falar com relação à ansiedade. Você tem andado ansioso com tudo o que está acontecendo? Você tem se perguntado todos os dias, quando que vai terminar essa quarentena? Quando que vai terminar esse isolamento? Quando que vai acabar o coronavírus? Amigos, eu creio que a questão não é essa. Não compete a nós saber o quando vai acabar, como é que vai ser. Essa ansiedade, até certo ponto, é natural. Mas a Bíblia nos orienta a lançarmos sobre Deus, a lançarmos sobre Jesus, a lançarmos sobre o nosso Pai amado toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Talvez você não esteja preocupado com a quarentena, mas esteja preocupado com o relacionamento, com o namoro. Talvez você não esteja preocupado com a quarentena, mas esteja preocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, com sua faculdade, e isso tem trazido ansiedade para você. Talvez nada disso que eu falei seja a tua realidade, mas você talvez esteja ansioso e preocupado com alguma coisa. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Entregue a Jesus todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Na dispersão, quando estamos espalhados, mais do que nunca nós podemos perceber esse cuidado de Deus por nós. Como Jesus cuida de nós, como o Espírito Santo nos envolve com a sua presença. Você não está sozinho, você não está abandonado. Deus tem cuidado daqueles que são dele. Deus tem cuidado de nós. Renove a sua fé, sua esperança. Não viva com ansiedade, mas aprenda a viver com mais leveza, com responsabilidade, com submissão, com obediência, certo? Com humildade, mas também com leveza de alma. Não se preocupando excessivamente com as coisas. Temos que ter responsabilidade, mas não ansiedade. As ansiedades devemos entregar a Deus em oração, pedindo para que Ele transforme em fé, em esperança, certo? E o apóstolo Pedro continua, dando suas orientações aos jovens como você e eu, jovens de todas as idades, jovens até 100 anos, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, diz o profeta Isaías. Vamos lá, ele diz ainda no versículo 8 algo muito importante, versículos 8 e 9. Perceba comigo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém a quem possa devorar. Uma coisa que o apóstolo Pedro nos lembra é que nós temos um adversário. Nós temos um inimigo a quem interessa que nós continuemos perdidos, espalhados, dispersos, desorientados. Quanto mais desorientados, perdidos nós estivermos para esse inimigo, é melhor. Porque ele é como um leão que ruge. Eu estava vendo essa semana com o meu filho um documentário sobre os animais. E um documentário que mostrava os leões caçando. E quando os leões estão caçando, eles ficam espreitando o rebanho da sua presa. E não chegam já correndo e atacando. Não, eles ficam espreitando, olhando, ficam por ali. A hora que eles percebem alguém que está mais distraído, mais desatento, mais fraco, que ficou mais para trás, aí em grupo esses leões atacam e com sucesso conseguem abater sua presa. Por isso a recomendação do apóstolo Pedro, em tempos de dispersão, em tempos em que há tantas distrações ao nosso derredor, sede sóbrios e vigilantes, fiquem atentos, porque o inimigo está ao nosso derredor. Ele vai querer te jogar contra as autoridades, ele vai querer te jogar contra os seus pais, ele vai querer semear discórdia no meio da tua família, agora que vocês são obrigados a ficarem mais tempo juntos. Ele vai querer aproveitar esse momento, essas lacunas, para atrapalhar o seu relacionamento.
com Deus e com a sua família. Ele vai querer que você fique ansioso. Nós temos um inimigo invisível, mas um inimigo biológico, que é o vírus, e ele preocupa, mas existe um inimigo mais letal, mais sutil e que contamina muito mais: o diabo, nosso adversário. É claro que nós preferimos falar muito mais das obras do Senhor Jesus, das obras de Deus, do que das obras do diabo. Mas não podemos ignorar que o diabo existe. A palavra de Deus diz que ele existe e que nós devemos estar atentos às suas ciladas, às suas armadilhas. Por isso, abra os seus olhos, não se distraia tanto assim. Esteja atento a tudo o que está acontecendo. Policie os seus pensamentos, policie os seus sentimentos. Analise as suas reações, as reações das pessoas à sua volta, pelo filtro da palavra de Deus, com leveza, sem ansiedade, sem precipitação, com humildade, com disciplina, com submissão a Deus e a toda a ordem que mantém as coisas funcionando com segurança. Esteja atento, porque o inimigo está espreitando e quer se aproveitar desse tempo que estamos espalhados para pegar alguém que estiver distraído e afastar essa pessoa de Deus, afastar essa pessoa da sua família, afastar essa pessoa às vezes até dela mesma. Esteja atento e vigilante. E aí ele diz algo interessante no versículo 9: resista firmemente, não permita. Seja como aquele animal do rebanho, do vídeo que eu falei agora há pouco, né? Do documentário dos animais, que está atento, ele está vendo o leão, ele está atento. A hora que o leão se mexe, ele sabe o que está acontecendo. E quando o leão dá o bote, ele sabe para onde correr, ele sabe para onde pode fugir, ele sabe como pode resistir. Porque ele está atento, prestando atenção nas coisas. Esteja atento, não se distraia tão facilmente na sua fé e naquilo que é mais importante para você, aquilo que é mais importante para a palavra de Deus. Uma coisa muito interessante que Pedro nos diz é que os mesmos sofrimentos que você está enfrentando, os nossos irmãos estão enfrentando também em todo o mundo. Ele diz: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A ansiedade que você sofre é muito parecida com a ansiedade que outras pessoas também sofrem. O orgulho que às vezes brota no teu coração é muito parecido com o orgulho que às vezes brota na minha alma também. Todos nós estamos lutando, todos nós estamos passando por esta mesma provação. E é por isso que nós precisamos tanto da misericórdia de Deus e precisamos estar atentos. Isso deve nos servir de consolo. Você não está sofrendo sozinho. Todos nós estamos juntos nessa panela de pressão. E é interessante essa minha ilustração da panela de pressão, porque a ideia é que é ruim estar num processo de cozimento, todo mundo ali passando pressão, passando apuro, passando dificuldade, mas os versículos que vêm logo depois vão explicar isso melhor. Olha aí, ele vai dizer que esses sofrimentos estão se cumprindo na vida dos nossos irmãos também. Nós não estamos sozinhos nessa, você não está sozinho nessa. Nós estamos juntos. E por isso nós podemos enfrentar isso, ainda que na dispersão, ainda que espalhados, ainda que não possamos estar fisicamente reunidos, mas espiritualmente nós estamos juntos. E isso nos fortalece, e isso nos deixa mais atentos, porque um avisa o outro, um alerta o outro, um fortalece o outro. E aí todos nós juntos podemos fazer esse movimento de resistir ao inimigo, de resistir ao diabo, de buscar a Deus, de buscar nos quebrantar, e isso nos fortalece como grupo, como eleitos de Deus, ainda que na dispersão, mas continuamos reunidos no coração do nosso Deus e debaixo da proteção do nosso Pai. É isso que o apóstolo Pedro nos lembra no versículo 10, olha: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O apóstolo Pedro nos lembra, nos faz olhar para Deus.
Perceba o movimento de Pedro. Ele começa fazendo você olhar para você mesmo. Olhe para dentro de você. Seja humilde. Você é humilde? Você está ansioso? Seja humilde. Confie em Deus. Ele tem cuidado de você. Olhe para você. Depois ele nos faz olhar para ao nosso derredor. Olha, os nossos irmãos estão passando por isso também. Fortaleçam uns aos outros, orem uns pelos outros, estejam juntos em espírito. Ele nos faz olhar para o próximo. E agora o Pedro nos faz olhar para o céu, nos faz olhar para Deus e diz: pois o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua glória, o Deus que te chamou, o Deus que te salvou, o Deus que fala com você no teu coração através da sua palavra, esse Deus maravilhoso tem um plano, tem um projeto, está realizando algo grande em meio a tudo isso. Ele é o cozinheiro-chefe que está controlando essa panela de pressão para fazer de nós algo melhor, algo mais saboroso, algo aperfeiçoado para Ele. Perceba, o texto diz que o nosso sofrimento que estamos passando agora é por pouco tempo. Ele diz, depois de terem sofrido um pouco. Eu não quero minimizar o teu sofrimento. Talvez você esteja sofrendo bastante. Mas o que a palavra de Deus diz é que esse sofrimento é temporário. Ele não vai durar para sempre. O Deus de toda graça, o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, Ele está permitindo esse pequeno, esse curto, esse temporário sofrimento em nossa vida. Para quê? Para que depois de um tempo, Ele mesmo nos aperfeiçoe, nos firme, nos fortaleça, nos fundamente. Ou seja, Ele vai nos tornar pessoas melhores, pessoas mais parecidas com o caráter de Jesus, mais amadurecidas. É um processo de aprendizado, é um processo de aperfeiçoamento. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas entenda que é por um breve tempo e por um bom motivo, por um propósito maior de Deus. É difícil entender tudo isso agora, mas mesmo sem entender, nós podemos crer na palavra do Senhor. Portanto, jovem, não ande ansioso. Seja humilde, seja submisso à autoridade do Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Esteja atento ao que está acontecendo à sua volta. Não se distraia com facilidade. Preste atenção no sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Seja grato a Deus. Seja mão de Deus, boca de Deus, para aliviar o sofrimento dos demais irmãos em todo o mundo. Confie que Deus tem um plano maior, que Ele está nos aperfeiçoando através de tudo isso e que esse sofrimento é temporário. E para finalizar, no versículo 11, Pedro diz: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No final das contas, amigos, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Nós existimos para a glória do Senhor. A Ele seja o domínio, a Ele seja a glória. Coronavírus não tem poder nenhum. O diabo não tem poder nenhum. Eu e você não temos poder nenhum. Não temos domínio sobre nada. Mas o nosso Deus e Pai, o Deus soberano que nos ama, que nos chamou, Ele tem o domínio sobre tudo. Portanto, confiemos nele. Portanto, busquemos a Ele. Portanto, ouçamos a Ele. Porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom. Jovem, ouça essas palavras e que o Espírito Santo cele essa verdade em seu coração, em sua alma. Você ora comigo? Ó Deus, louvamos ao Senhor por esta palavra abençoada que acabamos de ouvir. Muito obrigado porque o Senhor é tão bondoso para com as nossas vidas. E hoje queremos nos humilhar diante da Tua mão, nos humilhar diante do Senhor, esvaziando o nosso coração de todo orgulho, de toda ansiedade e enchendo a nossa alma de toda a vida do Senhor, da glória do Senhor, do chamado do Senhor, que nos faz estar atentos ao que o Senhor está realizando em nossas vidas. Ó Deus, alcança este jovem,
Alcança esta vida soberba, orgulhosa, rebelde. Quebranta, ensina, restaura, resgata, Senhor. Ó Deus, alcança este jovem, esse coração humilhado, humilde, quebrantado. Exalte-o na presença, exalte-o a uma posição de alegria, de celebração, de júbilo diante do Senhor. Alcança, Senhor, este jovem e esta alma, Senhor, ansiosa, que ele possa receber o teu cuidado e se sentir seguro em ti. Alcança esta vida que está distraída, caindo em armadilhas. Desperta o seu coração para que ele seja salvo e se volte para o Senhor. Alcança, Senhor, a nós e aos nossos irmãos que em todo o mundo estão passando por sofrimentos e que possamos suportar com perseverança, unidos no Senhor e uns aos outros pelo Teu Espírito, sabendo que o Senhor tem um propósito maior nas nossas vidas e por isso Te louvamos. A Ti seja dada toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos? Muito bom estarmos juntos nesse Papo do Alto e que venham outros tão bons quanto este. Possamos muito em breve nos reunir presencialmente, mas enquanto isso não acontece, esteja atento às nossas programações pelas redes sociais, ao Papo do Alto, aos tops, aos cultos, às EBDs e a todas as demais programações da nossa igreja que estão à sua disposição para edificar a sua vida e a vida da sua família. Que Deus te abençoe. Até o próximo Papo do Alto. Que Deus abençoe e até breve.